Eu fui criada para sustentar o ego dela. Eu demorei 24 anos para entender que eu não era filha. Eu era plateia. Minha mãe não queria uma criança. Ela queria um reflexo. Desde pequena, eu sabia exatamente qual era meu papel. Sorrir quando ela sorria. Concordar quando ela falava. Admirar quando ela se exaltava. Se ela contava uma história, eu precisava reagir do jeito certo. Se ela fazia uma piada, eu precisava rir. Se ela reclamava de alguém, eu precisava tomar o lado dela. Eu não podia ter opinião própria. Opinião própria era deslealdade. Ela dizia que éramos melhores amigas. Mas melhores amigas não têm medo de errar perto uma da outra. Eu tinha. Eu tinha medo de discordar, medo de frustrar, medo de não parecer orgulhosa o suficiente dela. Minha mãe precisava ser admirada. E eu fui treinada para fornecer isso. Quando eu era pequena, ela me arrumava como uma extensão dela. Roupas que ela escolheria para si. Cabelo do jeito que ela achava bonito. Comportamento impecável em público. Não me faça passar vergonha. Essa frase era constante. Eu aprendi cedo que meu comportamento não falava sobre mim. Falava sobre ela. Se eu tirava nota alta, ela dizia, puxou a mãe. Se eu tirava nota média, ela dizia, não acredito que você vai me envergonhar. Não era sobre aprendizado. Era sobre imagem. Tudo era sobre imagem. Eu não percebia na época. Achava que aquilo era cuidado. Achava que ela só queria o melhor para mim. Mas o melhor sempre coincidia com o que a fazia parecer superior. Ela competia com outras mães, competia com tias, competia com vizinhas. E eu era o troféu. Se eu me destacava, ela brilhava. Se eu falhava, ela me punia emocionalmente. Silêncio, frieza, ironia. Ela nunca gritava muito. Ela diminuía. E ser diminuída por quem deveria te proteger cria uma rachadura que demora anos para ser percebida. Eu cresci acreditando que amor era condicionado à performance perfeita. Mas diferente do relato anterior, aqui não era sobre ser boa. Era sobre ser útil para alimentar o ego dela. E quando comecei a ter identidade própria, foi quando o problema começou de verdade. O primeiro sinal de que eu estava saindo do controle dela foi sutil. Eu tinha 15 anos quando comecei a mudar meu gosto. Pequenas coisas. Música diferente. Roupas que não eram exatamente o estilo que ela escolheria. Opiniões que não repetiam as dela. Nada radical. Nada agressivo. Mas para ela, foi uma afronta. Ela não dizia diretamente, você está me desobedecendo? Ela dizia coisas como, não estou te reconhecendo. Essa não é a filha que eu criei. Você anda muito influenciável. Influenciável. Era assim que ela chamava qualquer traço meu que não tivesse origem nela. Se eu gostava de algo que ela não gostava, era porque alguém tinha colocado aquilo na minha cabeça. Se eu discordava de uma opinião dela, era porque eu estava sendo manipulada. Se eu defendia um ponto diferente, era porque eu queria aparecer. Nunca era simplesmente porque eu era uma pessoa diferente. Comecei a perceber que, para ela, minha individualidade era uma ameaça. Ela gostava de me apresentar como minha filha é igual a mim. Mas quando eu demonstrava que não era, o clima mudava. Ela ficava mais fria, mais crítica, mais sarcástica. Eu não entendia por que me sentia tão culpada por existir. E então vieram as comparações. Filha da fulana é tão carinhosa com a mãe? A ciclana nunca responde à mãe desse jeito. Eu sempre fui muito mais dedicada à minha mãe do que você é comigo. Era sempre uma competição invisível. Eu precisava provar que era a melhor filha, mas a linha de chegada se movia o tempo todo. Quando eu elogiava ela, não era suficiente. Quando eu demonstrava orgulho, ela queria mais entusiasmo. Quando eu a defendia em discussões, ela esperava que eu atacasse junto. Eu não era filha. Eu era reforço emocional. E isso começou a me sufocar. Porque quanto mais eu tentava atender às expectativas, mais eu sentia que estava me apagando. Eu comecei a esconder partes de mim, esconder opiniões, esconder sonhos, esconder inseguranças. Eu sabia que qualquer fraqueza minha seria usada como reflexo dela. Se eu fracassasse, ela diria que estava decepcionada. Mas não porque eu estava sofrendo, e sim porque aquilo afetava a imagem dela. E foi nesse momento que eu comecei a perceber algo doloroso. Ela não queria me conhecer. Ela queria me moldar. E eu estava começando a resistir. Mesmo que ainda não tivesse coragem de admitir isso em voz alta. Aos 17 anos, eu comecei a sentir uma irritação constante que eu não sabia explicar. Não era ódio. Não era rebeldia adolescente clássica. Era um cansaço profundo de estar sempre representando um papel. Eu chegava da escola exausta, mas não da rotina. Exausta de medir palavras, de prever reações, de ajustar meu tom de voz.
Se eu contava algo animada demais, ela dizia que eu estava exagerada. Se eu contava algo triste, ela dizia que eu dramatizava. Se eu falava de um sonho diferente do que ela imaginava para mim, ela respondia com um sorriso fino. Vamos ver se você consegue, né? Aquilo não era apoio. Era teste. Eu vivia sob avaliação constante. Ela tinha uma habilidade impressionante de transformar qualquer conquista minha em algo sobre ela. Passei em um curso concorrido, ela disse para todos. Ela só conseguiu porque eu sempre exigi excelência. Consegui um elogio de um professor. Ela respondeu. Claro, educação vem de casa. No começo, eu até acreditava nisso. Achava bonito. Achava que era orgulho. Mas com o tempo eu percebi que não havia espaço para mim ali. Eu era extensão, não indivíduo. E quando comecei a ter minhas próprias dores, as coisas pioraram. Tive uma crise de ansiedade no último ano do colégio. Pressão, medo do futuro, insegurança. Eu estava sobrecarregada. Criei coragem e contei para ela que não estava bem. Ela me ouviu em silêncio e respondeu. Você tem tudo, não tem motivo para isso. Não tinha motivo. Eu aprendi ali que meu sofrimento não era válido se não se encaixasse na narrativa perfeita que ela tinha sobre nossa família. Se eu não estava bem, isso significava que algo estava errado na criação dela. E ela não podia admitir isso. Então o problema precisava ser meu. Você é fraca. Você pensa demais. Na minha época não existia isso. Eu voltei para o meu quarto me sentindo menor do que nunca. Não era só falta de apoio. Era invalidação. E invalidação constante faz você duvidar da própria percepção. Eu comecei a me perguntar se eu realmente estava exagerando. Se eu realmente era dramática. Se minha dor era invenção. Esse é o tipo de manipulação mais perigosa. Quando você começa a desconfiar de si mesma. Mas algo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a pesquisar. A ler sobre dinâmicas familiares. Sobre mães narcisistas. Sobre filhos usados como espelho emocional. E cada texto que eu lia parecia estar descrevendo minha vida. Não foi libertador de imediato. Foi assustador, porque perceber significa perder a ilusão. E eu ainda queria acreditar que ela só estava tentando acertar. Mas no fundo, eu já sabia. Não era sobre erro. Era sobre necessidade de controle. E quanto mais eu desenvolvia a identidade própria, menos útil eu me tornava como espelho. E isso a irritava. Eu estava deixando de ser reflexo. E começando a virar pessoa. Quando eu fiz 18 anos, a mudança ficou impossível de ignorar. Eu comecei a falar menos sobre minha vida dentro de casa. Não por rebeldia, por autopreservação. Percebi que toda vez que eu compartilhava algo importante, aquilo voltava para mim distorcido. Se eu dizia que estava interessada em uma área diferente da que ela sonhava para mim, ela respondia com ironia. Ah, então agora você virou especialista nisso. Se eu comentava sobre alguém que eu admirava, ela diminuía. Cuidado para não idolatrar qualquer um. Se eu falava sobre um plano, ela apontava todos os riscos possíveis. Não era preocupação genuína. Era uma necessidade constante de me manter insegura. Porque uma filha segura demais não precisa de validação. E se eu não precisasse de validação, eu não precisaria dela. Essa era a dinâmica invisível. Eu comecei a testar limites. Pequenos. Passei a sair sem pedir opinião sobre cada detalhe. Comecei a decidir coisas sem consultar. Mudei meu estilo de cabelo sem avisar antes. Parece banal. Mas para alguém criada para sustentar o ego da mãe, qualquer autonomia é uma ruptura. Ela reagiu com silêncio primeiro, depois com comentários passivo-agressivos. Você anda muito diferente. Espero que saiba o que está fazendo. Não venha pedir ajuda depois. Essas frases carregavam uma ameaça implícita. Se você não me coloca no centro, eu retiro apoio. Foi aí que eu percebi o quanto nosso vínculo sempre foi condicionado. Eu não era amada por quem eu era. Eu era valorizada enquanto reforçava a identidade dela. E quando parei de reforçar, eu me tornei inconveniente. Houve uma discussão específica que marcou o ponto de não retorno. Ela criticou uma decisão minha na frente de outras pessoas. Eu senti aquele velho impulso de rir e concordar para aliviar o clima. Mas pela primeira vez, eu não fiz isso. Eu disse com calma. Eu não concordo. O ambiente ficou pesado. Ela me olhou como se eu tivesse cometido uma traição pública. Não era sobre o assunto da discussão. Era sobre eu não ter protegido a imagem dela acima da minha verdade. Naquela noite, ela não falou comigo. O silêncio dela sempre foi arma. Mas algo dentro de mim não quebrou dessa vez. Eu senti medo. Senti culpa. Mas também senti firmeza. Eu tinha escolhido a mim mesma. E mesmo que isso custasse a fantasia de melhores amigas, eu estava começando a entender que a amizade verdadeira não exige submissão. Eu não queria mais ser reflexo.
Eu queria ser real. E ser real significava que ela teria que lidar com o fato de que eu não existia para sustentá-la emocionalmente. E isso, ela nunca tinha aprendido a fazer. Depois daquela discussão, a atmosfera da casa mudou de forma sutil, mas constante. Ela não explodiu. Não fez escândalo. Ela fez algo pior. Ela começou a me tratar como competição. Cada conquista minha vinha acompanhada de uma história sobre ela. Se eu falava de um projeto, ela lembrava de algo maior que já tinha feito. Se alguém me elogiava, ela completava com: ela aprendeu comigo. Sempre precisava haver uma hierarquia. E ela precisava estar no topo. Foi quando percebi que o problema nunca foi eu crescer. Foi eu crescer sem continuar menor que ela. Eu comecei a notar um padrão claro. Quando eu estava insegura, ela era acolhedora. Quando eu estava confiante, ela ficava crítica. Quando eu duvidava de mim, ela se aproximava. Quando eu tinha certeza, ela se afastava. Era como se minha fragilidade alimentasse o papel dela de indispensável, e minha autonomia ameaçasse isso. Eu comecei a fazer terapia escondido dela. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque eu sabia que ela transformaria isso em ataque pessoal. Na terapia, pela primeira vez, alguém me perguntou: "E o que você sente?" Parece simples, mas ninguém nunca tinha perguntado isso sem emendar com julgamento. Eu travei, porque eu não sabia responder. Passei tanto tempo sentindo o que era conveniente sentir que eu não sabia mais identificar o que era genuíno. Raiva, culpa, tristeza, medo, era tudo misturado. A terapeuta me disse algo que ficou gravado. Você não é responsável pela autoestima da sua mãe. Aquilo bateu como um choque. Porque inconscientemente, eu sempre me senti responsável. Se ela estava frustrada, eu precisava aliviar. Se ela estava insegura, eu precisava reforçar. Se ela se sentia inferior a alguém, eu precisava compensar com desempenho. Eu era a reguladora emocional dela. E nenhuma criança deveria ocupar esse lugar. Essa consciência não me fez odiá-la, mas me fez enxergar a distorção. Eu comecei a reduzir o quanto eu alimentava conversas que giravam em torno da grandiosidade dela. Comecei a não reforçar exageros. Comecei a não entrar em competições invisíveis. E ela percebeu. Porque quando o espelho para de refletir, a imagem começa a incomodar. Ela passou a dizer que eu estava fria, que eu tinha mudado, que eu estava distante. Talvez eu estivesse mesmo, mas não era frieza. Era limite. E limite, para quem sempre foi centro, soa como rejeição. Eu estava aprendendo a existir fora da órbita dela. E pela primeira vez, isso não me fazia sentir culpa. Me fazia sentir livre. A liberdade começou pequena, quase imperceptível. Não foi um rompimento dramático. Foi uma reorganização interna. Eu parei de contar tudo. Parei de pedir opinião sobre decisões que já estavam tomadas. Parei de justificar escolhas que eram simplesmente minhas. No começo, eu me sentia errada, como se estivesse escondendo algo. Como se autonomia fosse sinônimo de traição. Mas não era segredo. Era privacidade. E eu nunca tinha tido isso de verdade. Minha mãe começou a perceber que eu já não reagia do jeito esperado. Quando ela exagerava histórias para parecer superior, eu não reforçava. Quando ela criticava alguém para se sentir maior, eu não concordava automaticamente. Eu respondia neutra. Às vezes mudava de assunto. Isso a irritava mais do que confronto direto. Porque confronto ainda é engajamento. Neutralidade é retirada de combustível. Houve um dia específico que marcou minha virada definitiva. Ela começou a contar na frente de outras pessoas que eu era totalmente dependente dela para tomar decisões importantes. Antigamente, eu teria rido. Ou ficado em silêncio. Mas naquele momento, eu disse com calma: na verdade, eu tenho decidido muita coisa sozinha. O clima congelou. Ela tentou rir, minimizar, mas eu não voltei atrás. Não foi agressivo, foi factual. E foi ali que eu entendi algo profundo. Eu não precisava desmascará-la. Eu só precisava parar de sustentar a narrativa. Depois disso, nosso vínculo mudou definitivamente. Ela continuou sendo cordial. Continuou dizendo que éramos próximas. Mas havia uma distância nova. Uma distância saudável. Eu já não me sentia responsável por validar cada insegurança dela. Já não sentia que precisava ser troféu. Já não precisava provar lealdade através de submissão. Na terapia, eu consegui nomear o que vivi. Enredamento emocional. Eu fui criada não como indivíduo, mas como extensão psíquica. E me separar disso não foi abandono. Foi crescimento. Ainda houve momentos de culpa. Ainda houve recaídas emocionais. Mas agora eu sabia identificar o padrão. Eu não era ingrata. Eu não era fria. Eu não era rebelde.
Eu estava me diferenciando. E diferenciação dói para quem sempre precisou que você fosse espelho, mas é a única forma de se tornar inteira, e eu estava finalmente me tornando inteira. A parte mais difícil não foi impor limites, foi sustentar os limites depois. Porque quando você deixa de cumprir um papel antigo, o sistema inteiro tenta te puxar de volta. Minha mãe começou a usar outra estratégia: vitimização. Eu fiz tudo por você. Depois de tudo que eu sacrifiquei, você anda tão diferente, nem parece minha filha. Antes, essas frases me desmontavam. Eu me sentia pequena, cruel, ingrata. Mas agora eu conseguia enxergar a dinâmica com mais clareza. Sacrifício não é moeda de troca. Cuidar de um filho não cria dívida eterna. E amor que exige submissão como prova não é amor saudável. Eu comecei a responder com calma. Eu reconheço o que você fez. Mas eu também tenho o direito de escolher minha vida. Sem ataque, sem ironia, sem explicação excessiva. Isso a frustrava mais do que qualquer discussão. Porque eu não estava mais jogando o jogo emocional. Houve um momento marcante em que ela disse: "Você mudou demais." E pela primeira vez eu não ouvi aquilo como acusação. Eu ouvi como confirmação. Sim, eu mudei. Eu deixei de ser a extensão. Deixei de ser a plateia constante. Deixei de existir para manter o ego dela intacto. Eu passei a existir por mim. E essa mudança alterou até a forma como eu me relacionava com outras pessoas. Eu parei de entrar em relações onde precisava provar valor o tempo todo. Parei de aceitar migalhas emocionais. Parei de confundir intensidade com conexão. Porque eu finalmente entendi de onde vinha minha antiga necessidade de agradar. Não era bondade pura. Era sobrevivência emocional. Eu aprendi a ser hiperatenta aos sentimentos alheios porque, em casa, isso era necessário. Mas fora dali, eu não precisava mais viver em estado de alerta. Aos poucos, comecei a experimentar algo que nunca tinha sido natural para mim: leveza. Conversas onde eu não precisava medir cada palavra. Silêncios que não eram punição. Afeto que não era condicionado. E quanto mais eu vivia essas experiências, mais eu percebia o quanto minha infância tinha sido moldada por uma dinâmica desequilibrada. Eu não odiava minha mãe, mas eu já não romantizava o que vivi. E aceitar isso foi libertador, porque eu não precisava mais protegê-la da verdade dentro da minha própria cabeça. Eu podia amar reconhecendo limites, e podia manter distância sem sentir culpa. E isso foi o começo da minha verdadeira autonomia emocional. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo uma vilã caricata. Eu vejo uma mulher que precisava desesperadamente ser validada. E uma filha que foi treinada para fornecer essa validação. Mas eu também vejo algo mais importante. Eu vejo a ruptura. O momento exato em que eu parei de existir como reflexo e comecei a existir como pessoa. Durante muito tempo, eu achei que amadurecer significava entender minha mãe, justificar suas inseguranças, explicar seus comportamentos. Mas amadurecer para mim foi outra coisa. Foi aceitar que eu não precisava carregar o peso emocional dela para ser uma boa filha. Eu não precisava diminuir minha luz para que ela não se sentisse ofuscada. Não precisava esconder conquistas para evitar competição. Não precisava moldar minha personalidade para manter a paz. Eu precisava me diferenciar. E diferenciação não é abandono, é identidade. Hoje nossa relação é cordial, educada, funcional. Mas não é simbiótica. Eu não alimento narrativas exageradas. Não entro em disputas invisíveis. Não tento provar lealdade através de submissão. Se ela busca validação, eu respondo dentro do limite saudável. Mas eu não sou mais a fonte principal do ego dela. E o mais importante, eu não sou mais refém da necessidade de ser admirada por ela. Eu construí autoestima fora daquele sistema. Construí relações onde eu não sou extensão de ninguém. Construí uma identidade que não depende de aprovação constante. A menina que foi criada para sustentar o ego da mãe ainda existe em mim. Ela ainda sente culpa às vezes. Ainda teme decepcionar. Mas agora ela tem algo que nunca teve antes: consciência. E consciência muda tudo. Porque quando você entende o papel que foi obrigada a desempenhar, você pode escolher não continuar nele. Eu não fui criada para ser eu. Eu fui criada para ser espelho. Mas eu quebrei o espelho. E nos pedaços, encontrei minha própria imagem. Inteira. Autêntica. Livre. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.